Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal, ao nosso devocional. E a reflexão de hoje começa com a pergunta: por que Deus permite o mal no mundo? Ou, melhor ainda, por que Deus permite que o mal atinja aqueles que o amam, aqueles que creem nele, professam sua fé nele? Por que sofre o justo? Você já se fez essa pergunta mais de uma vez e às vezes as respostas não são as que queremos, às vezes a gente não consegue compreender a profundidade, a complexidade desse tema. Mas vamos lá, humildemente, com a ajuda do Espírito Santo e da Sua palavra, vamos meditar um pouquinho nessas questões. Por exemplo, o que é o mal? A gente sabe que o frio não existe. O frio é a ausência de calor, não é? A escuridão, tal qual nós a conhecemos, ela não existe, existe a ausência de luz. Se você acender a luz num cômodo que não tem luz, a escuridão vai sair porque a luz chegou, né? Agora, o mal não é apenas a ausência do bem. O mal, ele é personificado. Tem uma pessoa, tem uma entidade que representa o mal, que pratica o mal, que encarnou o mal. Esse alguém é Satanás, o nosso adversário. Um adversário do mundo, um adversário da criação. Ele não tem competência para ser inimigo de Deus, embora ele tenha assumido essa postura. Porque ninguém consegue rivalizar Deus, ninguém consegue combater Deus, ninguém consegue dar trabalho para Deus. Pois bem, essa pessoa, essa figura, essa entidade que se rebela contra Deus e se torna a personificação do mal, ele passa então a trabalhar contra tudo aquilo que Deus fez. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom, e viu Deus que era bom. Pois bem, esse ente corrompido em si mesmo corrompe outros. E além de corromper outros semelhantes a ele, que são os anjos que o seguiram na sua rebelião, ele consegue contaminar a criação material, o mundo material, né? A dimensão material das coisas que foram criadas por Deus. Ele consegue através do pecado, né? Ele consegue macular a criação de Deus quando Adão e Eva desobedecem à ordem explícita de Deus e comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Independente se você é calvinista ou arminiano, né? O calvinista acredita que isso fazia parte do plano de Deus, que eles tinham mesmo que comer para dar tudo errado, para daí Jesus conseguir vir e redimir toda a criação. O arminiano não vai conseguir acreditar que Deus tenha planejado tudo isso. O arminiano consegue deixar alguma margem para o acaso, consegue deixar alguma margem aí para que algo, que o arbítrio, né, possa gerar as consequências aí. E que aí sim Deus lá na frente vai conduzir a humanidade à redenção através de Cristo. Pois bem, o mal existe, o mal é personificado e o mal tem objetivos: fazer maldade. E não é fazer maldade só com aqueles que eventualmente estão ao alcance das suas mãos, porque são ímpios, são pecadores, são pessoas depravadas, são pessoas que não querem saber de Deus, que rejeitam o plano da salvação. Não, a maldade principal do adversário das nossas almas é levar almas salvas, que Deus salvou, que Deus elegeu, para o inferno. É causar o máximo de sofrimento, de impingir dor, para afastar as pessoas, todas elas, mas principalmente aquelas que estão tentando buscar a Deus de alguma forma. Estas são os alvos principais do diabo. Pois bem, outra questão que a gente tem que analisar é que depois que o pecado, o que é o pecado? O pecado é uma força. Imagine a gravidade da Terra. Você vê a gravidade? Não, você sente a gravidade, né? Solta um cadeado em cima do seu pé e você vai saber que a gravidade existe. Não é verdade? A gravidade, ela está aí, ela está posta, você não vê, mas ela está agindo, ela faz parte da Terra. Não tem ninguém que escape da gravidade. O pecado é a mesma coisa. O pecado está entranhado na nossa carne,
na nossa natureza pecaminosa. O homem natural só quer uma coisa nessa vida: pecar, pecar, pecar e pecar. O homem, a sua natureza, não se submetem a Deus voluntariamente. Você pode repreender uma casta de demônios em nome de Jesus e ela sai imediatamente. Mas a nossa natureza vai passar uma vida inteira de sacrifício, de busca, de santificação e de vigilância, porque às vezes a gente galga degraus na santidade, mas tropeça ali na frente e perde quase tudo que se conquistou em anos de santificação. Por quê? Porque o pecado está em nós. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador, está na minha natureza. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, pensa nisso: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Porque o pecado original, o pecado com P maiúsculo, essa força, como a gravidade, que age em todos nós e age na natureza, de um modo geral. Esse pecado original, ele vai desencadear os pecados: o adultério, a fornicação, o ódio, o homicídio, o roubo, o furto, a inveja, a traição, tudo é desembocadura, é consequência dessa matriz que é o pecado original. Então, quando nós deixamos a nossa natureza pecaminosa nos dominar, ou quando nós damos brecha para que o pecado aconteça, para que pequemos contra Deus, a consequência do pecado é sempre ruim, ela é sempre danosa, ela vai te causar prejuízos no mundo espiritual, vai causar prejuízos no seu corpo, na sua mente, no seu seio familiar, nos seus negócios, na sua vida profissional. Então, muito do sofrimento que a gente experimenta na vida, se você parar para fazer uma reflexão, você vai lembrar que você está colhendo dores que você mesmo semeou. Também existe algo que a gente chama de fatalidades. As fatalidades, o mal às vezes nos atinge resvalando em nós. O pecado de uma pessoa nos atinge. Você imagina, por exemplo, que você está num ponto de ônibus, você acabou de voltar de um culto, e você está lá num ponto de ônibus, aí uma pessoa sai embriagada de um bar, e ele sai dirigindo em alta velocidade, dirigindo de maneira imprudente, e ele perde o controle do volante, da direção, e atinge você ou uma pessoa que você ama no ponto de ônibus. E aí, dependendo do seu temperamento, dependendo do seu estado de espírito nesse momento, você vai fazer a pergunta: rapaz, como que Deus permite isso? A pessoa estava voltando da igreja, estava num culto, e ela sofreu um acidente, ela foi alvejada, atingida por um filho do inferno que saiu de uma boate bêbado e saiu dirigindo de maneira imprudente e causou o acidente. Então veja, eu sofro nesse mundo porque o pecado e o mal são personificados em Satanás, e ele é o adversário da minha alma, ele quer a minha destruição, ele quer o meu afastamento eterno de Deus, ele quer me levar para o inferno. Satanás não me quer ver, Satanás não quer a minha felicidade, ele não quer a minha realização, ele quer a minha destruição. Por outro lado, eu também sofro quando eu faço escolhas ruins, quando eu deixo o pecado tomar conta de mim, quando eu faço escolhas pecaminosas, quando eu faço a opção de pecar contra Deus e eu semeio o mal, eu vou colher o que? O mal. Quem semeia vento, colhe tempestade. Isso não é um ditado, é um versículo bíblico. Procure aí que você vai achar. E em última instância, meu irmão e minha irmã, o mal nos atinge por permissão de Deus para cumprir um propósito. Daí sim a gente vai ver o exemplo de Jó, que é o maior exemplo que temos, mas existem outros exemplos na Bíblia, de pessoas que sofreram algum tipo de mal para que lá na frente algo divino se aperfeiçoasse. Ele vai dizer através de Paulo: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele vai dizer, Paulo vai dizer: olha, tendo esse tesouro. O que é esse tesouro? O tesouro da salvação, Cristo, a palavra, o Espírito Santo, o poder divino. Tendo esse tesouro em vaso de barro,
para que a excelência seja de Deus e não nossa. Então, às vezes, Deus vai permitir que o mal nos atinja para cumprir um propósito divino. Deus vai permitir que você faça escolhas ruins e você colha os frutos dessas escolhas ruins. Mas lá na frente oferecer para você a sua redenção, oferecer para você a oportunidade de semear coisas boas, proveitosas, cheias de graça, cheias de virtude, e fazer você ter uma colheita abençoada, para que a sua vida reflita a glória de Deus e o nome dele seja exaltado, que os homens glorifiquem a Deus através das boas obras que eles observarão na sua vida e na minha vida. Então Deus permite que o mal haja desde a rebelião de Lúcifer. Deus permite que o mal se personifique, se materialize. Deus permite através de Adão e de Eva que o mal, através da escolha, da desobediência, o pecado então entrasse no mundo material, no mundo da criação, no planeta, no universo. A morte ela não entrou só no nosso planeta. A morte se estendeu por todo o universo. E a redenção de Cristo no Calvário vai além de nós seres humanos. Ele resgatou toda a criação com o seu sacrifício. E no dia do juízo final, quando ele enfim esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, esse mal, essa personificação será desfeita para sempre. Então creia nessa palavra, creia que Deus tem um propósito para você e que o mal não tem poder sobre você, a não ser que Deus permita. E se ele permitir, é porque ele tem um propósito. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.